pessoal, a primeira fase da OAB está chegando e hoje eu vou trazer para você as temáticas mais importantes de direito administrativo para a sua prova. Essas temáticas são muito importantes, então ter o domínio delas vai ser essencial para a sua aprovação na primeira fase. Meu nome é Júlia Braz, professora de Direito Administrativo aqui no IA Cursos e bora para a revisão. Então, a primeira temática, administração pública. Para entender direito administrativo e para acertar a questão de prova, a gente precisa entender a organização da administração pública. Primeiro, temos a administração pública direta e indireta. Direta, União, Estados, DF e municípios, ok? Só que olha só, eles não dão conta de fazer tudo. União, Estados, DF e municípios precisam se descentralizar. São muitas atribuições, então eles precisam se descentralizar. E assim, eles criam a que eu gosto de chamar de fase. Para você lembrar, não teve como União, Estado, DF, municípios não conseguiram fazer tudo. Nossa, eles vão ter que criar a fase, fundação, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Isso aqui é imprescindível para sua prova. Você tem que saber que a direta, União, Estados, DF, municípios, passou por um processo de descentralização e criou-se fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Ponto. Esse é chamado de descentralização. Só que existe um segundo processo que é chamado de desconcentração. E a desconcentração diz respeito à criação de órgãos dentro da mesma pessoa jurídica, dentro da administração pública. Então, por exemplo, quando a União cria um órgão, ela está desconcentrando. Quando o Estado cria um órgão, ele está desconcentrando. Agora, quando a União cria uma autarquia, ela está descentralizando. Quando um município cria uma empresa pública, ele está descentralizando. Tá, mas professora, como que eu vou lembrar na hora da prova descentralização e desconcentração? Vamos para a dica. Descentralização, CE, é a criação de ente, tá? Desconcentração, CO, é a criação de órgão. Pronto, assim você não esquece mais, tá bom? Só que aí a gente tem que entender um pouquinho sobre cada um desses da fase, né? Fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Em relação às fundações, elas podem ser pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. E uma coisa importante, se a fundação for uma fundação pública de direito público, ela vai ter uma natureza autárquica. Então, tudo que eu falar aqui daqui a pouco para a autarquia vai valer para ela também, tá? Agora, se for uma fundação pública de direito privado, a sua criação necessita de autorização por lei mais registro. Então, ela não é criada por lei, ela é criada mediante o registro, embora tenha tido uma lei autorizativa. Servidores. Quando falamos de fundação pública de direito público, já vou seguir daqui a pouco na autarquia. Agora, se for de direito privado, eles são seletistas. Agora vamos para a autarquia. A autarquia, sempre de direito público. Eu gosto de brincar que a autarquia ela é o braço mais perto da administração pública indireta com a direta. Por quê? Porque a autarquia ela é sempre criada para prestar um serviço público. Então, ela sempre vai ser de direito público. Ela já vai ser criada por lei, tá? E os seus servidores estatutários. Agora falando da fundação pública de direito público, criada por lei, não terá um registro, não precisa de registro em unidade competente, tá? E os servidores também serão estatutários. Por quê? Porque a fundação pública de direito público tem natureza de autarquia. Importante ressaltar que, como eu disse, a autarquia é o braço mais perto da administração pública indireta com a direta, certo? Por isso que é sempre de direito público, por isso que não precisa de registro, ela já é criada por lei, por isso que os seus servidores são sempre estatutários e, mais importante, ela gosta das prerrogativas que a administração pública direta tem. Por exemplo, imunidade tributária recíproca ou privilégios processuais, prazo em dobro em processos, ok? Agora, sociedades de economia mista e empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Professora, como assim? Compõe a administração pública e é pessoa jurídica de direito privado? Sim. Mas como assim? Empresa pública? Sim, empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado e não de direito público. O que diferencia elas? Empresa pública, capital 100% público.
Sociedade de economia mista, capital majoritariamente público, mas tem uma parte de capital privado. Mas independe, elas são pessoas jurídicas de direito privado. E geralmente em prova elas vão entrar em algumas exceções. Por quê? A regra, elas são chamadas de estatais. Então a partir de agora eu não vou ficar repetindo sociedade de economia mista, empresa pública, não. Vamos chamar elas de um grupo aí das estatais. Então as estatais, elas são criadas via de regra para fomentar a economia, tá? Por isso são pessoas jurídicas de direito privado. Criação ali para fomentar a economia. E não podem receber nenhum benefício que o setor privado não receba. Por quê? Porque elas estão atuando via de regra em regime concorrencial. Então, se uma pessoa de direito privado que não faz parte da administração pública não recebe um benefício, a administração pública, como sociedade de economia mista e empresas públicas, também não podem receber. Só que existem exceções. E nessas exceções são as estatais que prestam serviço público em caráter não concorrencial. Aí, nesse caso, elas vão ter alguns benefícios. Por exemplo, elas podem receber delegação de poder de polícia. Elas podem ter o poder de polícia, né? Criação também terá uma lei autorizativa, porém, a criação se dá por meio de registro e não só pela lei. Quem trabalha nas estatais, via de regra, são seletistas, ok? Passa em concurso público, porém é seletista e não estatutário. Então não se rege pela Lei 8.112, mas vai se reger pela CLT. Segunda temática muito explorada em prova, controle da administração pública, tá? Já trouxe aqui pertinho ali de administração pública, foi bem estratégico para você. Por quê? Vamos voltar ali na organização. Quando eu falo da União, Estados, DF, municípios e falo de controle, existe um controle que eles exercem, que é um controle interno, chamado de autotutela. Então, aqui dentro, eles estão se controlando. União se controlando, Estado se controlando, DF se controlando, município se controlando. O que significa isso? Ele pode pegar, por exemplo, um ato que é ilegal, próprio ato, e anular, de ofício. Ou mediante provocação, mas de ofício mesmo ele pode anular. Ou analisa um ato que é inconveniente, inoportuno, embora legal, mas pode revogar. Por quê? É um controle ali, de ofício ou provocado, mas é um controle interno, chamado de autotutela. Só que esse controle, ele tem que ser em toda a administração pública. Então, União, Estados, DF e municípios, eles também vão controlar seus entes descentralizados, não esquece do E, da administração pública indireta, a fase, né? As fundações, autarquias e as estatais. Qual que é a observação aqui importante? Nesse primeiro tipo de controle, não tem subordinação, não tem hierarquia. É um controle com tutela, com supervisão ministerial, mas não com hierarquia. Porém, quando eles criam os órgãos, criação de órgão, lembra, né, que é a desconcentração CO. Nesse caso, esse controle terá subordinação. Esse controle terá hierarquia, ok? Então, esse foi o primeiro tipo de controle, o controle administrativo interno, tá? Realizado pela própria administração pública, de ofício ou provocado, de legalidade ou de mérito, tá? Controle legislativo é um controle tipicamente externo, que também pode ser de ofício ou mediante provocação, de legalidade e de mérito. E mais, é um controle financeiro e um controle político. E é aqui que a gente vê a atuação dos tribunais de contas. Tribunal de Contas, ele não faz parte do legislativo e nem do judiciário, por ter o nome tribunal, ok? Porém, ele compõe a estrutura, né, do nosso ordenamento jurídico como um órgão auxiliador do legislativo. Ele é independente, autônomo, não se subordina ao legislativo, porém auxilia o legislativo no exercício do controle, que é externo, financeiro e político, de ofício ou provocado, de legalidade e de mérito. Ok. E o controle judicial? O controle judicial também é externo, porém, o controle judicial é só mediante provocação. O poder judiciário, ele não age de ofício, né? Você não vê um juiz andando por aí, hoje eu vou controlar a sociedade. Não, ele é provocado por meio de uma petição inicial e tal, enfim. Só que é um controle só de legalidade. O Poder Judiciário não analisa mérito. Então, por exemplo, isso é muito importante. O Poder Judiciário, ele não pode chegar lá para o Executivo e falar com o prefeito assim: prefeito, você está construindo aqui uma escola,
mas a gente está precisando de hospital público, então eu vou barrar a construção dessa escola. Não, por quê? Porque isso é uma análise de mérito para o judiciário, para o poder judiciário ali, ele tá, é mais conveniente e oportuno o hospital, mas para o prefeito é outro, e o judiciário não faz essa análise ali de mérito. Porém, se ele for provocado, por exemplo, pelo Ministério Público, de que na construção daquela escola está tendo um desvio de verba, uma ilegalidade, aí sim o Poder Judiciário vai poder se manifestar. Por quê? Ele é só provocado e só de ilegalidade. Ok? Outra temática, cai muito em prova, atos administrativos. Olha, primeiro, você tem que entender que para formar um ato administrativo, nós temos elementos. Elementos e atributos são diferentes. Uma coisa é você ter elemento. É como se você dissesse assim, olha, cumpri todos os elementos, então eu tenho um ato administrativo. Agora que eu tenho ato administrativo, ele gera alguns atributos. E os atributos não são obrigatórios. O obrigatório mesmo são os elementos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, por exemplo, eu sou um agente da administração pública e eu estou passeando, eu estou trabalhando e eu encontro um restaurante que tem mesas na calçada. E naquele local que as mesas estão na calçada, é proibido, tá? E aí eu tenho a competência de mandar retirar. Então, competência, porque eu sou um agente da administração pública. Eu tenho a competência de chegar ali e falar com o restaurante, olha, com o dono do restaurante, enfim, retire essas mesas daqui. Eu tenho essa competência. E qual seria a minha finalidade? Finalidade é sempre o interesse público. Então, eu estou mandando retirada ali, por quê? Porque vai prejudicar a passagem de pedestres, né? Eles não têm licença por algum motivo, tá? Forma é a forma como eu vou exteriorizar esse ato. Então, como que eu vou executar esse ato? Como que eu vou mandar retirar, tá? Motivo. Motivos são os pressupostos de fato e de direito. E aqui uma observação. Não confunda motivo com motivação. Todo ato tem motivo, mas nem todo ato tem motivação. Motivação é a necessidade de expor os motivos, tá? Nesse caso aqui, que eu tô dando o exemplo da pessoa ali do restaurante ali com as mesinhas na calçada, qual seria o motivo? Pressuposto de fato e de direito. De fato, as mesinhas estão na calçada e não é autorizado. De direito, precisa, né? O ordenamento jurídico diz que precisa de autorização, né, por esses motivos. Então, é quando você junta. Agora, eu quero até fazer um parênteses e dar um exemplo de um ato que cai em prova, que ele não precisa de motivação, para você entender a questão do motivo e da motivação, a diferença. Destituição de cargo comissionado. Cargo comissionado são aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração. Então, se é livre eu exonerar, eu não preciso motivar, ok? Se eu estou exonerando um cargo comissionado, isso não precisa ser motivado. Por quê? Porque é livre exoneração. Só que existe uma teoria que cai também, chamada teoria dos motivos determinantes, que diz assim, você não precisa motivar, mas se você motivar, a legalidade do ato fica vinculada ao motivo. Então, eu destituí um cargo comissionado e eu motivei, não precisava de motivar. Só que a motivação, que eu expus ali o motivo pressuposto de fato e de direito, ela foi ilegal. Nesse caso, a gente pode anular aquele ato, ainda que não precisasse de motivação. Por quê? Teoria dos motivos determinantes. E o objeto é o elemento exteriorizador do ato, ok? Então, eu preciso desses elementos para formar o ato administrativo. Depois que ele foi formado, existem atributos, que é o PAT, presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Aqui, muito importante, elementos, todos os atos têm que ter todos. Se falta um elemento, acabou, não é mais ato administrativo. Para ser ato administrativo, tem que ter todos os elementos. Só que atributos não. Nos atributos, eu não preciso ter todos. Qual cai mais em prova? É em relação à multa. Porque a multa, ela não é autoexecutória. Quando você recebe uma multa de trânsito, você pode, antes de pagar, contestar, recorrer, né? Por quê? Porque ela não é autoexecutória, tá? Mas nesse exemplo que eu dei, do restaurante com as mesinhas ali na calçada. Então, eu trabalho para administração pública, tenho essa competência, e eu chego ali e falo assim com o dono do restaurante, você precisa retirar essas mesinhas e tal. E aí o dono do restaurante, ele apresenta uma resistência, fala, não tem, eu não vou retirar.
Você precisa. Não, não vou retirar. Eu posso ir lá e retirar. Por quê? Porque há uma autoexecutoriedade. Tá vendo? A administração pública, várias decisões, várias atitudes, ela pode tomar de forma autoexecutória, ou seja, ela não precisa de recorrer ao Poder Judiciário primeiramente, ok? Presunção de legitimidade e veracidade. Presume-se legítimo e verídico o ato administrativo, tá? Tipicidade tem que estar encaixada ali na lei e imperatividade, são decisões imperativas. Autoexecutoriedade e imperatividade não estão em todos. E outra coisa, a presunção de legitimidade e veracidade, embora todos os atos presumam-se legítimos e verídicos, não é uma presunção absoluta, é relativa. Podemos destruir aí essa presunção. E agora, formas de extinção. Como que eu vou extinguir os atos administrativos? Anulação, revogação, cassação ou caducidade. Vamos lá. A anulação, ela ocorre quando o ato é ilegal, tá? Pega o L aqui, ó, da anulação e lembre, coloca um I do lado. Quando ele é ilegal, eu vou anular aquele ato. Nesse caso, ele tem efeito ex tunc, ou seja, ele retroage, ele retira do mundo jurídico ali os efeitos ilegais daquele ato. Importante falar que, via de regra, o prazo para anulação é de 5 anos. Porém, o STF decidiu que isso cai em prova. Se for um ato praticado, né, é um ato ilegal praticado por má fé ou flagrantemente inconstitucional, não tem nem prazo. Pode anular a qualquer momento. Revogação. A revogação, ela ocorre quando você quer revogar aquele ato por mérito. Então, agora você vai pegar o E e vai colocar o M antes, né? Mérito. Por conveniência e oportunidade. Por exemplo, temos aqui um decreto sobre Olimpíadas. Acabaram as Olimpíadas no Brasil. Tá, aquele decreto é legal? Ele não é ilegal. Mas ele é inconveniente e inoportuno. Então vamos revogar aquele decreto, ok? Cassação e caducidade. Cassação, ela ocorre quando o titular do ato, ele tinha que praticar algo e não praticou. Exemplo prático. Você deveria dirigir bem. E você passa em todos os sinais vermelhos. Cassaram. A gente não fala assim, nossa, minha CNH foi cassada. É isso, por quê? Você tinha que cumprir requisitos que você não cumpriu. E a sua CNH foi cassada. Tá? Caducidade. Caducidade, vem uma nova lei que caduca aquele ato. Retira ali, extingue aquele ato. Então, dicas. Porque cai em prova você saber diferenciar. Anulação, você pegar o L e lembrar do I legal. Revogação, você pegar o E e lembrar do mérito. E cassação, lembrar desse caso da CNH. Cassaram minha CNH, por quê? Porque eu tinha que cumprir requisitos que eu não cumpri. Caducidade, a dica mesmo é você lembrar que veio uma nova lei e essa nova lei caducou aquele ato. Assim você vai saber diferenciar e matar essas questões. Poderes administrativos, importantíssimo. Nós temos 6 poderes: discricionário, vinculado, hierárquico, disciplinar, de polícia e regulamentar. Discricionário e vinculado tem aparecido mais na parte de atos do que de poderes, mas vamos falar deles aqui. A discricionariedade, ela confere certo tipo de liberdade ao agente público, uma margem de liberdade, né, quanto à conveniência e à oportunidade. Então, por exemplo, uma autorização, geralmente elas são discricionárias. O agente público ele vai analisar ali aquela autorização. Ah, eu sou um servidor público e eu venho pedir férias aqui para o meu superior hierárquico. E aí o meu superior hierárquico fala comigo assim, olha, Júlia, tem como você esperar 2 semanas? Porque daqui dessa mesa que a gente trabalha, 3 pessoas já vão tirar férias essa semana. Então, se você esperar mais 3, é mais conveniente e oportuno. Tá vendo? Dá certo tipo de margem de liberdade. Agora, o vinculado, você não tem liberdade. A lei, ela tá pautada na lei. Você tem que obedecer à lei. Vamos supor que esse meu superior hierárquico, ele tá negando as minhas férias há mais de 1 ano, 2 anos. Agora, não tem mais margem de liberdade, não. Eu falo, olha, de acordo com a lei, tá vendo aqui, ó, eu já cumpri tantos e tantos dias aqui sem férias. É vinculado. Estou saindo de férias. Não tem margem de liberdade. Tem que obedecer à lei. Exemplo de vinculado que cai, a licença. Licença é vinculado. Autorização, discricionário. Hierárquico.
Hierárquico é um poder ali interno à administração pública. Ela organiza e estrutura a administração, estabelece ali uma subordinação, ok? Já o disciplinar também diz respeito ao um pouco ao hierárquico. É como se fosse assim, eu gosto de falar que o disciplinar, ele decorre do hierárquico. Por quê? Ou que ele é o hierárquico em ação. Na administração pública, então a gente tem essas hierarquias. Ah, meu superior hierárquico, meu inferior hierárquico. Sabe, o último exemplo que eu dei das férias, eu fui pedir o meu superior hierárquico férias, né? Então existe essa hierarquia. O disciplinar ocorre quando há uma punição. Então, por isso que eu falo que ele decorre do hierárquico. Então, vamos supor, meu superior hierárquico me puniu. Então, tem a hierarquia ali e ele me disciplinou, ele aplicou uma penalidade em mim, disciplinar. Então, quando você vê a forma prática, aplicou penalidade, disciplinar. Agora, uma hierarquia, uma organização ali, hierárquico. Poder de polícia, de longe, o que mais aparece, tá? Por quê? Porque o poder de polícia é a prerrogativa da administração pública de condicionar particulares em prol do interesse público. E aí existem ciclos de polícia: ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Então, a administração pública pode limitar direitos individuais em prol do coletivo, por meio da ordem, do consentimento, da fiscalização e da sanção. Aqui tem caído o que eu citei lá em cima. Estatais podem receber delegação de poder de polícia, podem ter o poder de polícia, desde que prestem serviço público em caráter não concorrencial. E o poder regulamentar é o poder de editar atos gerais para dar fiel execução à lei. Então, vamos supor que veio a lei de drogas, que é um exemplo bem imaginário, tá? Só para você ver como que ocorre. Então, veio uma lei de drogas e disse que é crime o tráfico de drogas. E aí a população não conseguia identificar o que é droga. E aí veio o presidente da República e editou um decreto explicando, olha, drogas, segundo a Anvisa, é uma substância, explicou. O que é o poder regulamentar? É literalmente você explicar a lei. Porque o povo não está cumprindo a lei porque não está entendendo. Então veio o poder regulamentar que explica essa lei para dar fiel execução à lei. É isso. Então esses são os poderes administrativos. E dentro deles também temos que falar dos abusos de poder. Abuso de poder é um erro ali. E ele pode ocorrer por excesso de poder ou por desvio de poder, tá? Olha só, o que significa o excesso de poder? É um vício na competência. Então vamos voltar lá para os elementos dos atos administrativos. Olha só, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Aqui eu quero destacar para você a competência e a forma, tá? Quando a gente tiver ocorrer um vício na forma ou na competência, esse vício ele pode ser convalidado. É um ato que está sujeito à convalidação. Como que eu vou gravar, professora? Foco, forma e competência. Lembra que se tem foco, eu posso convalidar. Se tem foco, eu posso corrigir meu erro. É isso, tá? Meu óculos ficou feio. Vamos lá. Forma e competência. Se eu tenho foco, eu convalido. Se eu tenho foco, eu consigo corrigir aquilo que está errado. Porque é um vício na forma ou na competência. Agora, se um vício for na finalidade, no motivo ou no objeto, não pode convalidar. É um ato nulo. Competência ou forma é um ato anulável. Erro na finalidade, no motivo ou no objeto é um ato nulo. Agora, falando do abuso de poder. Se o excesso de poder é quando o agente ele atua fora dos limites da sua competência, é um erro na competência. Admite o quê? Convalidação. Agora, o desvio de poder, olha, ele está se desviando da finalidade. Então, não posso convalidar. Ok? Seria um exemplo que cai em prova, seria, por exemplo, estou num determinado órgão público, sou superiora hierárquica do João. E aí eu vou e faço uma remoção, mando o João lá para outra cidade. Mas não porque vai ser melhor ele estar na outra cidade ali, que tem uma outra filial desse órgão, que tem um outro órgão, outra parte desse órgão, não porque vai ser melhor, mas porque eu não gosto dele. A finalidade não é o interesse público, eu estou mandando ele como uma forma de punição, é um vício na finalidade, isso cai muito em prova. Não pode convalidar, foi um desvio de poder, ok?
Sobre os agentes públicos. Nós temos aqui alguns tipos de agentes públicos. Precisamos saber cada um deles. Primeiro, o agente público efetivo. Efetivo é aquele que passa em concurso público. Mas aqui toma cuidado. Uma coisa é ser efetivo, outra coisa é ser estável, tá? De fato, os estáveis são efetivos, mas nem todo efetivo é estável. Por quê? Efetivo, ele passou no concurso público. Então, fiz um concurso público para auditora do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. Passei, eu sou efetiva. Só que eu já sou estável? Não. Por quê? Porque eu preciso comprovar, eu preciso exercer ali por 3 anos o meu estágio probatório. Então, depois que eu passei no concurso, se eu fico 3 anos aprovada ali no estágio probatório, eu adquiro a minha estabilidade. E o que significa ser efetivo e estável? Primeiro, que eu passei no concurso. Segundo, que a estabilidade, ela me dá o direito o servidor público, ele só pode ser mandado embora por uma sentença judicial transitada em julgado, ou por um processo administrativo disciplinar, ou por uma avaliação periódica de desempenho. A avaliação periódica de desempenho precisa de lei, e até hoje essa lei não foi criada. Então, a efetividade mesmo tem sido sentença judicial transitada em julgado, ou processo administrativo disciplinar, ok? O efetivo, ele atua em regime estatutário, ou seja, ele não está subordinado à CLT, ele está subordinado à Lei 8.112, o Estatuto dos Servidores Públicos. E aí alguns exemplos: professor estadual, analista, técnico judiciário, deu exemplo aqui do auditor, tá. Agora, cargo comissionado. Cargo comissionado, ele é meio que o contrário do efetivo. Por quê? Porque é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Não tem processo administrativo disciplinar para você retirar o cargo comissionado. Você pode nomear e exonerar de forma livre. Nesse caso, não existe concurso, não tem estabilidade, porém, tem 3 funções só: direção, chefia e assessoramento. Só. Não é função técnica, é função de direção, chefia e assessoramento. Apenas, tá? Aí aqui alguns exemplos: assessor parlamentar, chefe de gabinete, é isso. Empregado público. Empregado público trabalha em estatal, que eu falei com você lá no começo: empresa pública e sociedade de economia mista. Nesse caso, ele tem que passar num concurso público, em regra, só que ele não tem estabilidade. Por quê? É seletista. Agora presta muita atenção. Decisão recente do STF. Beleza, ele é seletista, ele não tem estabilidade, embora passe em concurso público. Porém, para você retirar, para mandar embora, né, para demitir, precisa motivar. E lembra? Teoria dos motivos determinantes. Estou demitindo por um motivo ilegal, legalidade do ato está vinculada a esse motivo. Então, empregado da Caixa Econômica Federal, empregado dos Correios, que são o quê? Estatais. Eles são empregados públicos. Vitalício. Vitalício, ele tem uma garantia superior à estabilidade. Gente, são os magistrados, membros de Ministério Público, membro de Tribunal de Contas. A regra é que, lembra que no efetivo são 3 anos para conseguir a sua estabilidade? Aqui no vitalício são 2 anos. Quando é o primeiro. Então, por exemplo, virei juíza, me tornei juíza, tá? Passei no concurso, me tornei juíza, tá? Aí, nesse caso, precisa de 2 anos para eu conseguir a minha vitaliciedade. Beleza. Depois, passou muitos anos e tal, eu virei desembargadora. Eu não preciso mais provar aqueles 2 anos de novo. Eu já sou vitalícia, ok? E outra coisa, quando que eu posso perder o cargo? Só com uma sentença judicial transitada em julgado. Diferente do efetivo, que pode perder, além pela sentença judicial transitada em julgado, também por um processo administrativo disciplinar e pela avaliação periódica de desempenho, como eu falei, ok? Os temporários. Temporário é uma contratação por um tempo determinado para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Uma vez caiu na sua prova falando assim que deu um exemplo. E aí, a FGV sempre gosta de exemplos, né? E aí o exemplo foi Joana e Maria, por exemplo. E aí Joana, ela era professora de uma escola pública ali, municipal, estadual, enfim. E ela saiu, licença maternidade, e entrou a Maria. No que a Maria entrou, ela ficou no lugar da Joana, só que todo mundo gostou dela, todos os alunos, os pais, a escola. Ela demonstrou
um desempenho extraordinário. E aí a banca, ela gosta de aumentar, né, para te confundir. Um desempenho superior a todos os colegas, um desempenho, enfim, ela pode agora ser colocada ali como efetiva, como estável? Não. Por quê? Porque ela entrou de forma temporária. Caráter foi por um tempo determinado, né? Excepcional interesse público. A partir do momento que a Joana, né, que eu estava falando, que a Maria puder voltar, a Joana vai sair. Tá? E aqui independe se ela demonstrou competência ou tudo mais. Até dei o exemplo aqui do professor substituto. Quero relembrar de uma coisa importante em relação ao efetivo. Então, vamos supor que eu passei para auditora, o mesmo exemplo que eu dei, auditora do Tribunal de Contas lá do Rio Grande do Norte. Tá? E aí eu tô ali como efetiva e tal. E no que eu tô ali como efetiva... rapidinho, eu tô falando de Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vitalício são os ministros, viu? Que a gente chama de conselheiro substituto, ministro do TCU, Tribunal de Contas da União. Esse auditor que eu tô dando exemplo aqui é um auditor que é tipo um analista, um auditor de controle externo. Tá. Para não te confundir, vou falar analista. Beleza. Então eu passei ali para analista lá do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. Beleza, passei. Aí eu tô lá, já tem 2 anos. Então falta só 1 ano para eu me tornar estável. Só que aí, eu tô sentindo muita falta da minha casa, da minha família, quero voltar para Minas. Aí eu vou e abri o edital, eu faço um concurso pro Tribunal de Contas aqui de Minas. Quando eu volto, será que vai computar esses 2 anos que eu já cumpri? E aí eu vou ter que... Volto para Minas, né? Voltei para Minas. Vai ter que... Passei aqui e tal, mas eu já cumpri 2 anos no Tribunal de Contas de lá. E aí, eu vou ter que cumprir de novo os 3 anos... Ou eu vou computar esses 2 anos e vou cumprir só mais 1. Vai ter que cumprir de novo e vai ter que... Não vai computar. Por quê? Porque eu fiquei 2 anos estágio probatório lá, naquele órgão de lá. Foi eles de lá que observaram. Agora eu passei num outro concurso aqui. Agora aqui eles vão me observar de novo. Pode ser que eu passe nesse estágio probatório ou não. Então eu vou ter que cumprir de novo mais os 3 anos. Importantíssimo essa temática aqui dentro de agentes públicos em relação a afastamento para exercício de mandato eletivo. Então, sou efetiva e quero me candidatar para deputada, para vereadora, para senadora, para governador. Eu posso? Se eu sou efetiva? Depende. Grave. Se o mandato for federal, estadual ou distrital, eu tenho que afastar do cargo. Então, eu não posso ser efetiva e deputada. Eu não posso ser analista e presidente da República. Não posso, tá? Eu tenho que afastar se o mandato for federal, estadual ou distrital. Agora, quando eu falo de prefeito, agora vamos para âmbito municipal. O prefeito, ele também tem que afastar. Só que ele pode optar pela remuneração. E o vereador? É aqui que pega. Por quê? O vereador, se ele tem compatibilidade de horários, ele pode fazer os 2 ao mesmo tempo. Ele não precisa afastar. Então, ele é vereador e analista. Ele é vereador e professor. Pode, desde que tenha compatibilidade de horários, tá? Agora, se não tem compatibilidade de horários, ele não pode juntar. Aí ele vai ter que afastar do cargo efetivo, porém, ele pode optar pela remuneração, assim como o prefeito. Algumas observações de concurso público que tem caído em prova. Tema 784 do STF, foi no julgamento de um recurso extraordinário, mandado de segurança. Aprovado dentro das vagas, ele tem direito subjetivo à nomeação. Ele não tem expectativa de direito, ele tem direito subjetivo, tá? Se, por exemplo, tinham 5 vagas, você foi aprovado em 4º lugar, durante o concurso público, eles têm que te chamar. Só que você tem que lembrar que concurso público é de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Isso não significa que é 4 anos. Significa que é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, se lá no edital tá que o concurso público é de 6 meses, eles só podem prorrogar por mais 6 meses. Se é de 1 ano, só pode prorrogar por mais 1 ano, não é de mais 3, tá? E aí, ele tem esse prazo para te chamar. Se o concurso público for de até 2 anos, e aí eles prorrogam, tem 4 anos para te chamar, se for em 4º lugar. Você pode ser chamado no último dia daqueles 4 anos, mas você tem um direito subjetivo à nomeação. Tá? Se abriu um novo concurso público
Durante a validade do anterior, isso está demonstrando uma necessidade de provimento do cargo. E aí consolida ainda mais o direito subjetivo dos aprovados dentro das vagas. Só que aí vamos supor que abrimos um concurso público para 5 vagas. E aí temos aqui quem ficou em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto e em quinto. Depois abriu um novo concurso público com mais 5 vagas. Mais uma vez nós temos quem ficou em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto e em quinto. Não pode chamar ninguém dessa leva aqui antes de chamar os dessa aqui, tá? Então tem que seguir a ordem. Se esse aqui concurso é primeiro eu chamo os que estão aqui. Outra coisa, vamos supor que temos aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Chamaram o terceiro, mas não chamaram o segundo. Já chamou o primeiro há muito tempo, mas chamou o terceiro, não chamou o segundo. Esse segundo, ele ganha um direito subjetivo a ser chamado naquele momento, naquela hora, tá? Pode ter exame psicotécnico em concurso público, desde que tenha previsão em lei e previsão em lei. Falando aqui dentro dessa questão de estar dentro das vagas, sabe o que é importante? Falar do CR, do cadastro de reserva. Então, nesse novo concurso público, eu tinha 2 vagas, 1 e 2. E tinha 10 de cadastro de reserva. Então, quem ficou em terceiro, em quarto, em quinto e assim por diante, eles não têm direito subjetivo à nomeação. Ele ficou em cadastro de reserva. Pode ser que chame? Pode, mas pode ser que não também. Se vencer o concurso público, você pode ter sido o primeiro aqui do cadastro de reserva, você não vai ser chamado. Inclusive, tem concurso público que nem vaga tem. Só vai estar lá assim, quantitativos de vagas. Aí no edital tá assim, ó, cadastro de reserva. Só. Você pode fazer o concurso vencer e você não ser chamado. Por quê? Porque não tinha vaga, você estava em cadastro de reserva. Você tinha uma expectativa de direito e não um direito subjetivo. Porém, vamos supor que chamaram o quarto e não chamaram o terceiro. Ele ganha um direito subjetivo a ser chamado. Então agora, para finalizar, vou falar um pouquinho aqui de responsabilidade civil. Olha só, preste atenção nesse esqueminha aqui. Temos uma ação de um servidor público e essa ação gerou um dano, ou seja, tem nexo causal, o Estado tem que responder de forma objetiva. Então, um exemplo que cai muito em prova. João, motorista da prefeitura, dirigiu de forma imprudente e acabou batendo no carro de Maria. Maria, ela vai entrar contra o município. E o município tem que responder de forma objetiva. O que significa isso? Não vai aferir aqui nem dolo, nem culpa. Só vai aferir, de fato, teve essa ação de dirigir de forma imprudente. De fato, João fez algo, ele foi lá, ele bateu o carro, ele acelerou e bateu o carro. Então, teve essa ação. E essa ação gerou esse dano, tem nexo causal entre a ação e o dano, o município vai responder de forma objetiva. Omissão específica, aqui o que mais cai, questão de presídio, de hospital público. Por quê? Quando a pessoa está dentro de um hospital público, de uma escola pública, de um presídio, o Estado ele tem o dever específico de cuidar. Se ele não cuidou daquela pessoa, foi uma omissão específica. Inclusive, foi decidido esse caso em relação a um suicídio que ocorreu dentro do presídio. E o Estado, ele teve que responder à família de forma objetiva. Mas foi suicídio, não foi o Estado que matou aquela pessoa? Sim, mas tinha um dever específico de cuidar de quem está lá dentro. Se ele morreu, seja por suicídio, por qualquer outra coisa, teve essa omissão específica que gerou um dano, nesse caso foi a morte, tem nexo causal, o Estado vai responder de forma objetiva. Não precisa oferir nem dolo, nem culpa. Agora, e se a omissão for genérica? Não é dentro de escola pública, não é dentro de hospital público, não é dentro de presídio, é algo genérico. Aí, nesse caso, nós temos uma hipótese de responsabilidade civil subjetiva. Nesse caso, vai ter que oferir dolo ou culpa, tá? Só que isso aqui é uma exceção da exceção da exceção. Então, a regra, responsabilidade civil do Estado é objetiva. Se perguntar na sua prova, é o quê? Objetiva, é a regra. Duas teorias, risco administrativo e risco integral. O Estado ele vai responder, então, objetivamente pelos danos, né, que os seus agentes causaram a terceiros, independentemente de culpa. Mas a gente pode analisar algumas excludentes ou atenuantes. Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior,
ou atenuante culpa concorrente da vítima. Um exemplo que cai muito dentro de caso fortuito ou força maior. Nesse caso do motorista que estava dirigindo. E aí veio uma chuva torrencial e era impossível o motorista ver o carro ali na frente. Nesse caso, o caso fortuito ou força maior excluiu a responsabilidade do Estado. Agora, o risco integral, que é uma teoria assim, também subsidiária e excepcional, ela diz que, em alguns casos, o Estado vai responder objetivamente sim, independentemente de qualquer causa excludente ou atenuante. Por exemplo, dano ambiental, acidente nuclear e atos terroristas, ainda que seja culpa exclusiva da vítima, culpa concorrente da vítima, caso fortuito, força maior, o Estado vai responder de forma objetiva. Não há causa que exclua nem atenue a sua responsabilidade. Para fechar, o Estado, ele reparou a vítima de forma objetiva. Agora, será que o Estado, ele pode ir contra o servidor? Grave esse esqueminha aqui. Então, a vítima, ela entrou contra o Estado. Tá vendo a setinha? E o Estado respondeu de forma objetiva. Agora, o Estado, ele pode ir lá, servidor, agora você vai ter que me reparar numa ação de regresso? Sim. Só que aí, nesse caso aqui, Estado pedindo uma reparação pelo servidor, nesse caso aqui vai ser subjetiva. Então, nesse caso, vai ter que oferir se teve dolo ou culpa. Só que, só um tema de repercussão geral, que caiu em prova, eu coloquei aqui para você, que o Estado ele vai responder objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, pois há dever específico de proteção. Exatamente o que eu falei. Profissional de imprensa. O Estado também vai responder, salvo se for comprovado, culpa exclusiva da vítima. Como que a questão vai vir? Falar que eles estão ali gravando e colocaram um local onde o jornalista não pode acessar, o jornalista ultrapassou. E no que ele ultrapassou, ele foi ferido. O Estado não vai responder, teve culpa exclusiva dele. Agora não, ele não ultrapassou, ele ficou ali no limite. E ainda assim foi ferido, aí não teve culpa exclusiva dele. Aí o Estado vai responder, tá? Outra coisa, por último, crime cometido por foragido. Se foi no momento da fuga, ele fugiu da cadeia, naquele momento ele cometeu um crime, o Estado vai responder. Agora, não foi no momento da fuga, foi em outro momento, rompeu o nexo causal, o Estado não responde. Então, essas foram as minhas dicas para a matéria de direito administrativo. E lembrando que essa semana estamos gravando várias aulas de revisão para a primeira fase da OAB. Então, não deixa de se inscrever no canal para receber mais conteúdos em relação ao OAB e também para receber mais dicas. Não deixe de nos seguir no Instagram, @IACursosOAB. Um abraço e até o próximo vídeo.